Hello children, tudo bem com vocês? Professor Carlos aqui. Hoje daremos início a mais uma aula de língua inglesa a partir desse momento. Vocês estão bem? Espero que todo mundo esteja bem e vamos começar a atividade como sempre. Aliás, vamos começar a aula como sempre corrigindo a atividade passada, certo? Atividade das páginas 48 e 49. Então, se você ainda não está com seu livro, pausa o vídeo, vai pegar seu livrinho e abre o livro nas páginas 48 e 49 para a gente corrigir, certo? Deixa eu tirar esse marcador de tempo aqui da frente. Pronto. Vamos lá. Página 48. O que é que você deveria fazer? Segundo as orientações do seu professor aqui, você deveria fazer o seguinte: observar as figuras, né, essas fotos que a gente tem aqui, ou observar já os nomes, já que o professor disse o nome de cada um desses animais aqui, e ligar o nome à figura correspondente, né? Se eu tenho esse animal aqui e eu sei que ele é snake, eu vou procurar o nome a snake aqui, que seria uma cobra, né? Uma serpente. Tá aqui ela, pronto, liguei o nome ao animal. Aqui eu tenho a seal. Seal eu sei que é foca, então venho, conecto aqui. O próximo eu tenho a lion. A lion é o que? Lion é leão. Você vem e conecta aqui. Aqui eu tenho N, por quê? Porque a próxima letra é uma vogal, né? E quando a gente tem uma vogal, a gente usa esse artigo aqui, N. Não usa só o A, porque o A a gente usa quando a próxima letra é consoante. An alligator. Alligator é esse animal aqui. Depois a gente tem an eagle. Por que an? Porque olha, a gente tem uma vogal aqui. An eagle. Certo? Depois a gente tem a monkey. Esse animalzinho aqui. E por último, giraffe. Esse pescoçudinho aqui. Certo? A próxima atividade pedia o seguinte, que você ouvisse seu professor e marcasse um X. E o que é que o professor falou? O professor falou o nome de alguns animais, certo? A espécie de alguns animais. Por exemplo, esse daqui, que é isso aqui, é um bird. Você escutava o professor falando bird e você ia associar. Quem é bird? Esse daqui de baixo que é bird? Ou esse daqui, qual é o bird? Bird é esse daqui. Então você vai lá e marca, certo? Depois eu falei a lion. Lion é esse daqui. Depois eu falei fish, que é o peixe. Depois eu falei duck, o pato. Vamos ver agora um conteúdo novo, que é um pouquinho complicado se você não prestar atenção. Mas se você prestar atenção, você vai perceber que é muito fácil. Certo? A gente vai ver, olha só. Verbos e pronomes demonstrativos. Começando pelos verbos. É o seguinte. Na língua inglesa, você conjuga o verbo apenas na terceira pessoa do singular, né? Quem são os pronomes? Você lembra? Os pronomes que a gente tem são I, you, he, she, it, we, you, they. Lembrando que a pronúncia do TH é como se fosse esse D com a língua presa. Olha só, they, certo? E como é que a gente conjuga um verbo na língua portuguesa antes de a gente falar de língua inglesa, né? A gente tem, por exemplo, o verbo ter, que em inglês é have, né? Eu tenho seria I have, certo? Só que a gente em língua portuguesa tem pelo menos 6 conjugações diferentes para o verbo ter, né? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens e eles têm. No caso aí são 5, né? Mas a maioria são 6. Na língua inglesa, geralmente você só vai ter 2, certo? Vamos prestar atenção nisso aqui. Olha só, que eu vou marcar com esse quadrado aqui que eu vou fazer. Com exceção do verbo have,
que na terceira pessoa do singular ele vira has, os demais verbos funcionam da seguinte maneira. Você vai olhar a terminação do verbo, certo? Como é que ele termina. E na terceira pessoa do singular, você vai acrescentar isso aqui que está de amarelinho aqui, olha. Certo? Por exemplo, se um verbo terminar em O, OS, X, SH e CH, você acrescenta um E e um S. Certo? Se terminar com uma vogal mais Y, você acrescenta o S. Se terminar com uma consoante mais Y, você acrescenta IES. E se ele não terminar de nenhum jeito desse aqui, ele é um verbo qualquer, vamos dizer assim, né? É o restante, não tem regra para ele. Você simplesmente acrescenta um S. Agora a gente vai ver um verbo muito famoso que eu não sei porque tem tanta fama, né? Mas, vamos lá. Verbo to be. O verbo to be significa duas coisas. Ele é tipo aquela promoção de mercantil, que você compra um e leva dois, né? A gente tem o verbo ser, como significando o verbo to be, e o verbo estar, também significando o verbo to be. Como é que eu conjugo isso? Vamos prestar atenção aqui. I am, you are, repitam as pronúncias, tá? He, she e it, você usa a mesma coisa, is, né? He is, she is, it is. We are, que é nós. You are, que é vós. E they are, que é eles, né? E o que é que isso aqui significa? Isso aqui que está coloridinho, de azul, de amarelo e de verde. Tanto pode significar a conjugação do verbo ser, como a conjugação do verbo estar. Por exemplo, aqui pode ser eu sou, pode ser eu sou e pode ser eu estou, né? Eu sou professor, por exemplo, né? Ou eu estou cansado. I am a teacher, eu sou professor. Ou I am tired, eu estou cansado, certo? Tem esses dois valores para o verbo to be. Do mesmo modo, aqui em you. You are, pode ser dito como tu és ou tu estás. Por exemplo, você é um aluno. You are a student. Você é um aluno. You are a student. No caso, se eu estou dizendo que você é, eu estou usando o verbo ser, né? Agora, por exemplo, se eu for usar o verbo to be como sendo o verbo estar, por exemplo, você está louco. You are crazy. You are crazy. Você está louco, certo? E a gente tem aqui, ó, a mesma coisa para a terceira pessoa do singular. Professor, eu não entendi direitinho esse negócio de plural e singular. Vamos lá. Lembrem que quando a gente fala de singular, estamos falando de um único, certo? Quando falamos de plural, estamos falando de dois ou mais, né? Vamos lá. Eu é só um, né? Tu ou você também é só um. Ele, ela e ela também para coisas, né? Para animais, para objetos inanimados. Também está falando só de um, né? Então isso aqui é singular. Eu, tu, ele, ela. Nós, se eu estou falando nós, no mínimo é nós dois, né? Não tem como existir um nós só eu, sozinho. Não existe nós de uma pessoa. Nós é dois ou mais. Vós, vocês, eu já estou falando, vocês, dois ou mais, duas pessoas. They, eles, também dois ou mais. Então isso aqui é o plural. E isso aqui é o singular, certo? Singular, plural. Singular, plural. Então, aqui a gente tem a primeira pessoa, porque ele está aqui em primeiro lugar. A gente tem a segunda pessoa. E a gente tem isso aqui, ó, que equivale à terceira pessoa. Ele, ela, tem a mesma equivalência. Mas por que aqui não é a terceira, a quarta e a quinta pessoa, professor, na língua inglesa? Repare que nós estamos falando de equivalência. Ele, ela, eu estou me referindo à mesma pessoa. Só muda o gênero, certo? E esse it aqui?
também tem a mesma equivalência. A diferença é que eu estou atribuindo uma pessoalidade para aquele animalzinho ou para aquele objeto inanimado, certo? Mas espera aí, e por que não tem o it aqui no plural? O they vale para o plural de eles, de elas, homens, mulheres e de coisas também. Por exemplo, eles são carros. O que é aquilo? Eles são carros. They are cars. Eu posso usar o they, certo? Na verdade, eu só tenho ele para usar no plural de coisas. Entendido o verbo to be? Vamos lá. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Vamos ver isso em exemplos? Porque, por incrível que pareça, esse daqui é o verbo mais difícil da língua inglesa. E olha só, eu estou falando o mais difícil. Ele só tem 3 conjugações. Reparem que eu colori aqui, olha. Eu tenho uma cor amarela, uma cor verde e uma cor azul. Então quer dizer que eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Olha, tem 6 formas na língua portuguesa. Na língua inglesa eu só tenho 3. Tanto para ser quanto para estar. Então é muito mais prático, é muito mais cômodo, é muito mais fácil aprender esses 2 verbos na língua inglesa do que na língua portuguesa, que eu tenho um monte de regra, um monte de terminação, certo? Vamos ver em exemplos, como eu falei. Vejam aqui. I am, eu sou ou eu estou, né? O que é que vai determinar se o verbo está querendo dizer ser ou estar? O contexto, o resto da frase. Vejamos aqui. I am a teacher. Desculpe. I am a teacher. Eu sou professor ou eu estou professor? Pode até usar os dois, mas o mais cômodo, o mais costumeiro, aliás, de ser usado é eu sou professor, certo? Eu sou professor. I am a teacher. You are a student. Você é um estudante. He is tired. Tired, o que é isso, professor? Cansado. Eu posso dizer ele é cansado ou ele está cansado. Também depende muito do contexto, mas é mais normal que você diga ele está cansado, né? Agora aqui, she is a secretary. Ela é uma secretária ou ela está uma secretária? Lógico que ela é uma secretária. Não tem condições de você dizer ela está uma secretária, né? Ela é uma secretária. Olhem só, it is a dog. It is a dog. É um cachorro ou está um cachorro? Ele é um cachorro, né? O que determina se a gente está usando o verbo to be para ser ou para estar é o restante da frase. Vejamos aqui. We are good friends. Nós somos bons amigos ou nós estamos bons amigos? Claro, nós somos bons amigos. You are wrong. Vocês estão errados. Eita, professor, mas espera aí. Eu estou notando uma coisa. Eu tenho esse you aqui e esse you aqui. Como é que eu vou diferenciar? Dentro do contexto da frase, se você está conversando com alguma pessoa e ela está falando de uma só pessoa, ou você está falando para uma só pessoa, claro que você está usando o singular. Mas se você está falando de 2 pessoas, né, ou para 2 ou mais pessoas, você está usando o plural, certo? You are wrong. Vocês estão errados. Se bem que pode ser vocês são errados também. Se for um pessoal, algumas pessoas, por exemplo, de má índole, né? Gente que não for legal, vocês são errados, no sentido de que vocês agem errados. E aqui a gente tem o they are politicians. Eles são políticos, né? O verbo ser, eles são. Verbo ser. Não é eles estão políticos, certo? Anotem isso aqui, lembrando que vocês também devem anotar isso aqui, certo? Se não tiverem anotado,
Se não tiverem anotado, anotem essas regras, porque isso aqui, coloquem o seguinte, regras de conjugação verbal, certo? Tirem um print, pausem o vídeo, mas anotem isso aqui, porque é extremamente importante para nós aprendizes da língua inglesa, certo? Aqui também eu vou apagar essas anotações de caneta que eu fiz no decorrer da aula, para que você pause o vídeo, certo? E anote no seu caderno, certo? Você pode pausar agora, certo? Enquanto isso eu vou continuando a aula. Então aqui a gente tem os exemplos do verbo to be e a gente vai passar para outro verbo, seguindo aquelas regrinhas de terminação que eu falei. A gente tem o verbo to go, o verbo ir, né? Olha só, ele termina em O. O que é que a regrinha me diz? Quando o verbo termina em O, eu vou colocar um ES no final. Quando, professor, que eu coloco esse ES? Onde? Lembre-se, eu falei, na terceira pessoa do singular. Ou seja, he, she, it. Mostra aí pra gente, professor. Vamos lá. Prestem só atenção, como é facinho. Ó. Aqui eu tenho... Lembrem o que eu falei. Eu disse o seguinte. A gente só conjuga o verbo quando a gente está na terceira pessoa do singular. Como é que é esse verbo? Go. Né? Eu só repito. Ó. Go, 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 go. Quando eu estou falando na terceira pessoa do singular, o que acontece é o seguinte. Você acrescenta, olha só, go mais ES. Goes. Goes. I go. You go. He goes. She goes. It goes. We go. You go. They go. Pronto. Olha só que fácil. Se isso fosse em língua portuguesa, eu vou, tu vais, ele vai. Olha, eu vou, tu vais, ele vai. Né? A gente já tem 3 aí. Só no singular, a gente já passou o número de todas as conjugações no plural e no singular. Certo? Aqui, olha. Separando aqui. Plural, aqui embaixo, singular aqui em cima. I go, you go, he goes, she goes, it goes. We go, you go, they go. Pronto. I go, repita. I go, you go, he goes, preste atenção, he goes, she goes, it goes, we go, you go, they go. Bonitinho, obedecendo a regrinha de terminação, fica tudo maravilhoso, certo? Vejam só como é fácil a gramática da língua inglesa. Né? Vamos usar outro verbinho aqui, né? Verbo to wash. Esse rapaz termina em que? SH. O que é que a regrinha de terminação verbal me diz? Deixa eu ver, SH, achei ele aqui, olha só. Quando o verbo termina em SH, a gente acrescenta um ES. Mesma regra do go. Então vamos lá. A gente tem aqui o verbo to wash, né? Que é lavar. E novamente, olha só, deixa eu separar aqui plural e singular, certo? A gente tem, ó, a repetição, ó, wash, 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 wash. A repetição do verbo aqui, ele não foi conjugado, a gente só repetiu. A gente conjugou o verbo onde? Aqui na terceira pessoa do singular. He, she, it. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes. We wash, you wash, they wash. Pronto. Você acrescenta aqui nesse comecinho aqui. I wash my car. Eu lavo meu carro. Pronto. Tá feita uma frase. É assim que se conjuga um verbo na língua inglesa. Seguindo uma regrinha de terminação verbal e aplicando-a num determinado local. Que local aqui? Terceira pessoa do singular. Porque o resto você não conjuga, querido, querida. Você não conjuga. Você repete. Olha só como é fácil. Ó. Lavar. Em português seria eu lavo, tu lavas, ele lava. Nós lavamos, vós lavais, eles lavam. Olha só. 6 formas. Aqui a gente só tem 2. Né? Sendo que uma é apenas a repetição do verbo. É porque se a gente for contar também com o verbo,
na língua portuguesa a gente vai ter 7 formas, né? O verbo ali no infinitivo para ser conjugado e as 6 formas conjugadas nele ali. Falando do presente, é claro. Aqui a gente só tem só duas. Né? Uma é só a repetição do verbo, então é muito fácil. I wash, repita. I wash. You wash. He washes. She washes. It washes. Certo? We wash. You wash. They wash. Viu como é fácil conjugar um verbo na língua inglesa? É muito fácil, é muito simples. Para fazer uma frase aqui, você apenas acrescenta alguma coisa. Por exemplo, voltando aqui para o verbo go. I go to a party. Eu vou para uma festa. I go to a party. Pronto, verbo conjugado. Frase feita. Olha como é fácil, como é simples. Língua inglesa é muito simples, é muito fácil. Se você prestar atenção, como você está notando nessa aula, você aprende muito. E você aprende muito, muito rápido. Porque é fácil, é simples, certo? Vamos lá. Lembra que eu falei aqui na regrinha de conjugação que a gente tem uma exceção para essas terminações aqui? A gente tem o verbo have, que diferente de todos os outros, né? Vejam só. Seguindo essas 3 regrinhas aqui de terminação, a gente acrescenta, né? Para esse daqui, que necessariamente não tem uma especificação, tudo que terminar com outras coisas que não seja isso aqui, você vai acrescentar apenas um S. Certo? Por exemplo, o verbo limpar, clean, termina com N, né? Aqui, ó, a gente não tem uma regrinha para N aqui. Então, quando você for colocar esse verbo no he, no she e no it, vai ser cleans. I clean, you clean, he cleans, she cleans, it cleans. Pronto. Mas atente-se ao seguinte, todos eles, olha, todos eles acrescentam, ó, somam. Eu coloquei o símbolo demais aqui. Todos eles somam. Menos o verbo have, né? Ele diminui. A gente tem 4 letras, ele passa a ter 3 letrinhas aqui, que vira has. Onde que vira has, professor? Onde é que a gente está mudando? Onde é que a gente está conjugando? Na terceira pessoa do singular. He, she, it. Certo? Então vamos lá. Vamos avançar aqui para o verbo have. Olha só. Aqui é o verbo ter. Certo? I have. You have. He has. She has. It has. We have. You have. They have. Pronto. Acabou. Verbo conjugado. Eu tenho, tu tens, ele tem. Opa! Já passou, já tem demais. Aqui em inglês, olha só, a gente só tem 2 formas. Olha como é simples, olha como é rápido, como é prático. Você olha para o pronome, né? Pronome pessoal aqui. Lembrem da nossa aula de personal pronouns. A gente tem aqui os pronomes. Você olha, eu estou falando de quem? I, you, we ou they. É de um desses 4, né? Já que esse you aqui na escrita, né? Na gramática, é a repetição desse outro aqui. Eu estou falando de um desses 4. Eu estou falando do I, do you, do we ou do they. Então você vai repetir o verbo, certo? Você vai repetir o verbo. Mas não, eu não estou falando dele. Eu estou falando de he, de she ou de it. Então você vai olhar o final do verbo e ver em qual regra ele se encaixa, certo? Se ele não se encaixar naquela terminação de O, CH, SH, vogal mais Y, consoante mais Y, e ele não for o verbo have, você coloca um S. Mas se ele estiver dentro daquela regrinha de terminação, dependendo da letra, né, ou das letras com as quais o verbo termina, você coloca ele dentro dessa regrinha aqui de terminação. Olha, se o verbo terminar com uma dessas letras aqui, ou uma dessas combinações, você coloca ES. Se for vogal mais Y, você coloca o S. Se for consoante mais Y, você deixa o Y, certo? E acrescenta IES. Aliás, um pequeno erro. Você tira o Y e você coloca IES, certo? Me confundi.
Você, na regra consoante mais y, você corta o y e coloca IES, certo? E no restante dos verbos você coloca um S no final. É facinho, aqui eu me confundi agora. Vamos ver também o seguinte, os pronomes demonstrativos. É o seguinte, quando eu falo pronome demonstrativo, é um termo que vai demonstrar algo, né? Óbvio. A gente tem o seguinte, ó. These, that, these e those. Esse daqui, deixa eu colocar aqui outra cor. Esse camaradinho aqui, o this, é igual a esse these aqui. A pronúncia é só um pouquinho mais longa, essa que é a diferença. Peraí, professor, por que é igual? Qual é a diferença então? Já que a gente tem dois, é porque tem a necessidade de colocar um outro, né? E qual é a semelhança e a diferença entre eles? O this é igual a these porque esse daqui se refere ao singular e esse daqui ao plural, certo? A gente tem aqui o that e o those. Esse daqui é o singular e esse outro aqui é o plural. Mas é o singular e o plural de que, professor? Vamos lá, preste atenção no seguinte. O this significa, a princípio, isso aqui. Esses pronomes demonstrativos indefinidos, isso e isto, né? Por que indefinido, professor? Eu estou vendo ele bonitinho aí definido. Não, calma. Quando eu falo indefinido é porque eu não sei se eu estou me referindo a algo do gênero masculino ou do gênero feminino, né? Porque, por exemplo, eu posso falar isso é uma caneta e isso é um lápis. Eu falei dos dois, né? Isso tanto serve para caneta como isso serve para lápis. Caneta no feminino, lápis no masculino, né? Uma caneta, um lápis. Então a gente tem aqui, olha, o indefinido, aqui isso e isto, e a gente tem o seguinte: esse, este, esta e essa. Isso serve para o this. Aqui a gente tem o this, this. Serve para isso, isto, que é indefinido. Aí vem esse, este, esta e essa, certo? E olha só, repara que nesse finalzinho a gente tem o these, que serve para esses, essas, estes e estas. Mesma coisinha aqui, olha. Qual é a diferença, professor? A diferença é que aqui está no singular, olha, esse dedo, esses dedos, né? Viram só? E a gente tem aqui o that e o those. Qual é a diferença? Qual é a semelhança também? That é aquele, aquela ou aquilo, certo? Those é aqueles e aquelas. Pronto. Aqui, ó, singular, aqui plural, aqui plural. Isso aqui a gente usa quando, né? Já que são pronomes demonstrativos, a gente demonstra o que e demonstra quando. Vamos lá. Atenção. Você vai usar o this e o these quando você estiver, né, se referindo a algo que esteja muito perto de você. Por exemplo, seu livro, né, que está pertinho aí de você agora, você diz this is a book. Isso é um livro. Isso é um livro, né? Isso, olha só. Isso é um livro. Você também pode falar que o seu lápis, this is a pencil. This is a pencil. Esse é um lápis. Ou você pode dizer this is my pencil. Este é meu lápis, certo? Usamos quando estamos falando de algo muito perto de quem fala, certo? Por exemplo, this is a pen. Imagina que tem uma caneta aqui na minha mão. This is a pen. Isso é uma caneta. Está perto de mim, né? Agora imagine que eu estou aqui apresentando, meus amigos, a vocês. These are my friends. Eita, professor, peraí. Eu não entendi. Por que eu usei esse is aqui e esse are aqui? Reparou? Olha só. Quando eu digo this is a pen, se eu trocar esse this por um pronome pessoal, seria por qual? Seria por I, eu, essa caneta sou eu, essa caneta é
tu, you. Essa caneta é he, não, a gente não pode usar he. Deixa eu pegar a caneta para ficar melhor simbolizado. Pronto. Essa caneta é I, não. Essa caneta é you, também não. Essa caneta é he ou she, não, porque não seria he, porque caneta é feminino e o he se refere ao masculino. E também não pode ser she, porque embora she seja o ela, né, feminino, she a gente só usa para mulheres, para seres humanos. Então, só pode ser it. E a gente viu, olha só, é uma caneta, né? Olha só, é. É se refere a qual verbo? Verbo to be, verbo ser. Ser é. Eu sou, tu és, ele é. Então, a caneta é it. Por isso que eu coloquei aqui o is. This is a pen. Como se eu estivesse dizendo it is a pen. É uma caneta. Quando eu coloco o pronome demonstrativo this, eu estou dizendo isso é uma caneta. Certo? Agora aqui, quando eu coloquei esse are, eu quis indicar uma certa pluralidade na frase, né? Plural. Eu uso are quando eu estou falando de você, ou quando eu estou falando de você na segunda pessoa do singular, ou primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, né? We are, you are, they are. Esse daqui se refere a quem? We? Não, porque eu estou dizendo estes são meus amigos. Então não é we, né? Eu não estou dentro da frase. Estes são meus amigos. Quando eu uso you, poderia se encaixar aqui? Vós? Não, porque eu não estou falando com você que está ouvindo, né? You are my friends. Não encaixa, né? Eu só posso estar falando de they. Eles são meus amigos. They are my friends, certo? These are my friends. Na frase they are my friends, eu estou afirmando, sem usar pronome demonstrativo. Eu estou usando pronome pessoal, eles. They are my friends. Eles são meus amigos. Agora aqui, these are my friends, qual é a diferença? Além de a diferença de eu estar usando um pronome demonstrativo, é essa daqui, ó. Esteja muito perto de quem fala. Estes são meus amigos. É como se eles estivessem aqui próximos de mim. These are my friends. Estes são meus amigos. Entenderam? Caso tenha ficado dúvidas, você pode colocar nos comentários. Você pode entrar em contato. Você pode colocar no Google Classroom. Certo? A mesma regrinha para o those. Só que o those e o that é o seguinte. Ele é usado quando refere-se a algo que esteja longe de quem fala. Por exemplo, você está dentro de um restaurante e você vai... deixa eu imaginar aqui uma situação. Você encontrou o seu amigo e ele viu um carro bonito lá fora do restaurante. E você diz, that is my car. Aquele é meu carro. That is my car. That is, ó. That se refere ao singular. E o is a gente usa para he, she, it, que são a terceira pessoa do singular, certo? Those também vai falar algo que esteja longe, né? Se referir a algo que esteja longe de quem fala. A grande questão é a seguinte: those está no plural. Olha só, vamos aqui. Aquele, né? Aqueles é dois ou mais. Those are the best pilots. Aqueles são os melhores pilotos. Certo? Fácil, tranquilo. These. E these, aliás, é plural e singular do que está perto. That e those é plural e singular do que está longe. Certo? Tranquilo, facinho. E olha só. Repare que a gente tem 4 palavras aqui na língua inglesa, olha. 4 palavras aqui, ó. This, that, these e those. Enquanto a gente tem, deixa eu ver, 1, 2, 3, 15 palavras na língua portuguesa. E a gente resume essas 15 palavras em 4 na língua inglesa. Olha só como é fácil, né? Como é simplificado. Vamos lá, a gente agora vai dar uma olhadinha nas atividades das páginas 50, 51 e 52, certo?
a gente aqui vai fazer o seguinte, desembaralhar as frases, certo? Blue, seal, the e is, né? Você vai colocar essa frase na ordem. Agora que você sabe, olha, que esse is se refere ao it, e o it é esse animal aqui. Então, tudo aqui vai ter is, porque não está se referindo, olha, a nenhum ser humano. Aqui a gente só tem animaizinhos, certo? Aqui você vai por as cores, né? Quais as cores dos pássaros? A gente tem blue, white, black, brown, green e orange. Repetindo, blue, white, black, brown, green e orange. Você vai colocar aqui. Como o meu livro é respondido, eu tive que borrar, né? Para não dar a resposta, claro. Na seguinte página, a gente vai ter o seguinte. Olha que redundante. Big e small. Big, repare na relação dessas figuras aqui, ó. It is a big elephant. It is a small elephant. A diferença aqui é no tamanho. Eu não sei o que é que significa essas duas palavras, big e small, mas eu sei que aqui está dizendo, olha, é um tanarã elefante. É um tanarã elefante. E tem diferença entre eles dois, que é o tamanho. Logo, vamos imaginar o óbvio, mas claro que eu vou dar a certeza que essas palavras se referem a grande e pequeno. Então você vai colocar aqui, ó, se esse leão é small ou big em relação a esse, você coloca aqui, it is a big lion ou it is a small lion, certo? Aqui onde tem esses traços verdinhos, você vai colocar big ou small, certo? Fácil, tranquilo. Aqui, olha só, esse dedinho de demonstração, né? De estar demonstrando, não é de fazer arma não, tá? É de demonstração. Olha só. That. Vamos imaginar o seguinte. Aqui, imagine uma linha aqui. O que está desse lado é o que está perto. O que está desse lado é o que está longe. E a gente só tem, olha, uma figurinha em cada. Então, cada frase vai se referir ao singular. Certo? Cada frase dessa vai se referir ao singular. Então, that is a monkey. Por que that? Porque está longe da mãozinha, né? That is a... Opa, que animal é aquele dali? Você lembra? Você sabe? Se não lembra, volta o livro nas atividades corrigidas que você vai responder isso. Só um que está perto, ó. This is a... Tadã, esse animalzinho aqui. Do mesmo jeito que você imagina uma linha aqui, olha. E o que tem aqui? Pode ser this ou that. Como é que eu vou saber responder isso, professor? A gente usa this quando? Quando é para uma coisa que está perto ou para quando é uma coisa que está longe? Você olha aí na explicação do professor e resolve essa atividade. Eu vou colocar o que aqui em lion? Eu vou colocar o this ou that. Está perto ou está longe? Está longe. E quando está longe, eu uso o que? Uso this ou that? Responda, preste atenção na explicação e na atividade que você vai responder isso muito bem, certo? Bom, meus queridos, essa é a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham feito muitas anotações, espero que você faça um bom trabalho, good job, e é isso, até a próxima.